E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Enxadrez. E no vídeo de Prepara Teu Coração que eu vou trazer a guerra. Não tem outra forma de definir o que aconteceu hoje na rodada número 7 em Abu Dhabi. O Sup jogando com as peças brancas contra o número 3 pré-ranqueado do torneio, o grande mestre da Sérvia, Aleksandar Predic, de 2685. Isso daqui foi uma batalha completamente inesquecível. Rafael, não me esconda os detalhes, jamais, mas te segura na cadeira, prepara o pipoca, vamos à luta, que o xadrez brasileiro sempre será agora. Fala pessoal, aqui é o Ed Rosas para falar para vocês dessa grande novidade, o IDChess, para quem ainda não conhece, que é uma tecnologia de reconhecimento de tabuleiros de xadrez. Ele transforma qualquer tabuleiro normal num tabuleiro eletrônico. Com essa tecnologia você vai conseguir, além de gravar as suas partidas, você vai poder transmitir elas para quem você quiser. Você também pode ter um conjunto de tabuleiros sendo transmitidos num torneio. Ele tem uma função chamada VAR. Nessa função VAR, ele grava a partida e se tiver alguma controvérsia entre os jogadores, o árbitro pode pausar esse vídeo, voltar e ver o que aconteceu naquela partida. Ou seja, ele facilita muito a vida do árbitro e do organizador num evento de xadrez. Antigamente, os eventos só transmitiam os principais tabuleiros que ficavam lá nas primeiras mesas. Mas com o IDChess, qualquer pessoa, em qualquer posição ali no emparceramento, vai poder estar transmitindo o seu tabuleiro na mesma transmissão dos demais tabuleiros. Um forte abraço, estamos juntos e aguarde os novos conteúdos. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas, e o Brasil vai com ele, Luiz Paulo Sup, a locomotiva brasileira, contra Aleksandar Predic, e o Sup botou nessa guerra a solidez da inglesa, que já trouxe pontos nesse torneio. Vejam que aqui o Aleksandar joga a linha com E5, a linha mais ambiciosa para as pretas contra a inglesa, e o Sup joga essa variante que é como se fosse uma siciliana Najdorf, olha lá, de cores invertidas. Então tá lá, controlou qualquer salto para casa de B4 e vamos jogar por esse flanco do rei depois de E4 e cavalo B6. O Sup segue o desenvolvimento normal. Vai preparar aqui o rock dele, claro que o grande mestre da Sérvia faz a mesma ideia, também vai rocar, bispo em E3, rock and roll super normal e bispo EC. Posição equilibrada. Tá vendo que o Sup, claro, tinha uma vantagem aí no relógio, é sempre muito importante controlar o tempo, ainda mais em partidas assim, que valem a ponta do torneio, ainda mais contra um jogador tão forte como esse grande mestre da Sérvia. O Sup seguiu desenvolvendo o cavalo D2 e A5 é a ideia do Predic, seguido de torre C1 e agora bispo F6. Aqui chegamos no momento mais importante do jogo. Aqui o Sup, ele gasta tempo no relógio e joga uma linha criativa. Não dá pra ter certeza se isso é uma preparação, só ele mesmo vai poder dizer, mas pelo tempo gasto no relógio é um lance que o Sup encontrou ali no tabuleiro. Lance criativo, é um lance interessante, vejam lá, não é uma imprecisão, é um lance interessante que traz algumas ideias de ataque no flanco do rei, mas claro, torneios como esse, pra que tu vá bem, tu tem que se arriscar em algum momento, é o que o Sup tá fazendo aqui, porque o grande mestre da Sérvia vai ter que refutar esse ataque que tá sendo bolado no tabuleiro, é uma ideia nunca antes jogada um lance novo nessa posição. Bom, o Predic acertou da máquina, ele já vai defendendo qualquer avanço desacerbado no flanco do rei, e o Sup agora joga G3, ele vai jogar rei H1, torre G1 e vai tentar avançar esses peões aqui. É importante destacar que depois do H4 pode gerar dúvida, né? Por que não tomar aqui? Essa não é a linha boa, porque a ideia do sacrifício do Sup é muito interessante com F4. E agora, claro, tu tem um peão a menos, mas depois dessas trocas, você vai lá, a posição já se abriu muito. As peças estão jogando das brancas e vem bomba mesmo nesse flanco do rei. O grande mestre da Sérvia jogou fino, que é essa ideia, o Sup consolidou agora o ponto de H4 e A4 é um lance fino. Vejam que o Predic ia acertando o lance, hein? Porque ele controla um plano que as brancas poderiam ter no meio jogo, que é cavalo B3 e C5. E tu tá mandando esse cavalo pra cima. O Sup agora manobra cavalo H2 e ele fica de olho nessa entrada em G4. Torre E8 é uma ideia fina, o Predic vai defendendo essa ideia aqui, que podia surgir temas de ataque, né? E mesmo com o sacrifício do peão de D3, tinha várias linhas agudas aqui. Por exemplo, joga um lance qualquer, eu jogo essa, e se tu simplesmente toma e eu retomo quando tu toma aqui, a posição descamba para um ataque terrível, olha lá. Então essa era a ideia que o Sup estava colocando, só que o cara defendeu. Então ele jogou esse lance torre 8 que é fino, porque se tu entra na mesma ideia depois da troca e da tomada em D3, quer dizer, depois de bispo G4, aqui quando tu troca e cai esse peão,
Quando o cavalo pisa em G4, a torre já tá defendendo em F6. Então essa é mais ou menos a ideia que o Predic tá colocando aqui. Bom, o Sup não entrou nisso, ele jogou o plano dele que é rei H1, torre G1 e vamos avançar mesmo. Um ataque, só que de novo, o cara encontrou o da máquina, difícil, que é o lance torre A5, que bota um contra-jogo no flanco da dama. O que o Predic tá argumentando? Que se tu for atacar no flanco do rei, ele vai tentar também um contra-jogo por esse flanco, e a posição é super confusa a partir daqui, mas com vantagem no relógio pro nosso Brasil. Bispo G4, Sup segue na ideia dele, e agora o cara tomou o peãozinho de D3, e a posição vira um caos na terra a partir daqui, tá? Inclusive, as máquinas gostam um pouco mais da posição das pretas, mas não é claro. O Sup, nesse momento, ele tomou agora em E6, tomou de torre para não quebrar a estrutura, e jogou dama G4, ameaçando bispo H6, ataque, avalanche pra cima desse rei das pretas, e aqui o Predic, ele joga o lance dama D7. Segundo as máquinas, não é o fino, mas não era fácil de jogar a ideia fina. Segundo as máquinas, torre B5 era o lance, mas a gente tem quase certeza, na avaliação dessa posição aqui no canal, que o lance que ele ficou com medo era o torre de FD1. Vejam lá, porque agora se tu seguir a ideia da máquina que é tomar em B2, tu leva cavalo C4, tá lá. Ataquei a torre, ataquei a dama, e a linha que salva as pretas aqui seria fazer o sacrifício da dama. Mas vejam que depois desse sacrifício, essa posição não é fácil de tu concluir se dá pra jogar ou não. Ainda mais entrando o bispo H6, a torre, o cavalo, tudo passando pra cima. Aqui, as máquinas dão vantagem pras pretas, não é uma vantagem decisiva, tá? É mais ou menos 0,6 de vantagem, mas tu sacrificou a dama. Então vejam que não é nada fácil de tu chegar a essa conclusão. Claro que o gringo não jogou isso, ele voltou a dama para D7 e o Sup agora joga o fino da máquina, que é o lance B4, aproveitando um tema tático. E aqui a coisa começa a mudar de figura, porque a posição já não é nada fácil de jogar para as pretas, porque vejam lá, o Predic, ele voltou a torre para 8. Vejam que, se tu tomar de passagem, o Sup fica melhor, porque agora ele toma em B3, atacando a torre e aproveitando esse tema tático da formação de torre e dama, porque quando tu se defende aqui, tu leva o duplo, e agora de brancas eu tô ganhando a qualidade, tá indo tudo por água abaixo. Nesse momento, o B4 vem como um lance muito fino aqui, de luta, meu tiro de guerra, um tiro de guerra no flanco da dama. Torre A8 foi jogado pelo grande mestre da Sérvia, e agora o Sup manda bispo toma H6, retomando esse peão, com várias ameaças também no flanco do rei, e torre D6 jogou agora o Predic, onde ele propõe um final. Então, basicamente ele tá aqui levantando a bandeira branca, falando: paz, meu garoto, não queremos confusão. O Sup falou: temos de ir Brasil pra cima. Ele trocou as damas, e depois da retomada, o Sup defende aqui o bispo dele que estava ameaçado em H6, e vamos jogar esse final como o Nuruga. Final empatado, onde a gente vai tentar pouco a pouco pressionar. Bom, torre D3 está jogado, o grande mestre da Sérvia vem atrás do peão de A3, o Sup defendeu na ponta dos dedos, vem a dobrada na coluna D, vamos passar esse cavalo para a partida, torre D7 parado, e o Sup começa, claro, a trazer o rei para o centro. Observem que o Predic vinha apertado no relógio, 7 minutos e meio, baixado já no relógio, e aqui ele comete uma imprecisão no momento crítico da partida. Vejam que nessa posição ele furou a ideia da torre trancada. E o Sup aqui, ele tem e apenas um lance para tentar justificar essa sutil imprecisão que é o lance cavalo C3, porque ele fica de olho no peão de A4 e ameaça agora cavalo E1, e tu se dá conta que a torre tá trancada. Olha lá. Porque quando tu volta a torre, tu leva bispo C5, caiu a tua qualidade. Não tem como defender essa ideia. É matemático. As brancas aqui ganham uma qualidade. Vejam lá, o grande mestre da Sérvia tentou agora espernear com o lance cavalo D6 e o Sup mandou cavalo E1 e vamos Brasil pra ponta em Abu Dhabi. Tocou a torre, não tem outro senão sacrificar a qualidade, e agora, claro, aqui vem sempre o esperneio. Um jogador desse calibre, quase 2.700, pois ele vai tentar lutar. Pois, mesmo que, como for, né? Ele toma o peão de E4, então tem qualidade, mas alguns peões por essa qualidade, e o Sup agora propõe, claro, a troca das torres. Vamos tentar arrebatar esse final, pouco a pouco, botando ele nas cordas. Ele não vai trocar nada. Passou o cavalo para D4, mantendo a atenção, e leva a bomba. F4. O Sup agora começa a fragilizar um pouco mais a casa de D4, onde tá esse cavalo num posto avançado. C5 jogou agora o grande mestre da Sérvia, e o Sup falou: vamos trocar, meu guri. Toma em E5, toma em C5, e nesse momento, cuidado, porque a torre tá ameaçada, muita pressão aqui, apuro no relógio, o Sup aqui ia ficando atrás no relógio, é sempre um drama, o apuro no tempo, torre D1 defendendo a torre, e agora, olha o drama da partida, o cara encontrou o da máquina, que é o lance cavalo F5, inacreditável,
Esse momento do jogo, o Sup tinha 3 minutos e 49 no relógio e basicamente as pretas estão dando todas as peças e tu não pode tomar nenhuma. É coisa inacreditável esse lance aqui, porque se tu tomar aqui, cai a tua torre. Se tu tomar o cavalo que tá dado, cai também a tua torre. E se tu trocar as torres, tu leva cavalo E3 tomando o bispo com cheque duplo. E tu pode até ficar pior de brancas. Mas o Sup calculou o fino do fino e jogou o único que salvava pra ele, que é cavalo C2, e manteve a guerra. Manteve pouco tempo no relógio, mas encontrando os recursos que tem que encontrar. Vejam que, com esse lance mirabolante, tá caindo o peão de G3. Então as pretas vão ganhando um pouco mais de material, mas ainda com qualidade a menos. O Sup tomou em C5. Parece que a Kate fica completamente ganho, mas o Alexander Predic encontrou torre C7, olha lá, atacando aqui, atacando a torre. A posição se complica bastante. O Sup jogou o fino, que é cheque, piorando um pouco o rei das pretas, e agora ele joga de novo o fino, que é a torre D5, onde o Sup vai entrar no final com qualidade a mais, porque agora não tem jeito, olha lá. Eu tô defendendo o bispo, atacando aqui também. O cavalo F1 é o único para não ficar completamente perdido com torre a menos. E agora, se tu tomar o cavalo, vai tudo por água abaixo de novo. O Sup esquivou dessa bala e tomou o bispo, que é de novo o melhor lance nessa posição. Olha que drama, porque se tu toma aqui, parece que a posição ainda tá ganha, mas não tá. Porque aqui as pretas têm esse recurso e tu vai ficar aqui com muitos peões pela qualidade. Inacreditável, né? Segundo as máquinas, bom, tu não consegue defender, olha lá, porque tá caindo o cavalo em C2, tem que tirar esse cavalo daqui, que é o melhor lance segundo as engines. Só que depois de bispo H4, parece que as brancas vão ficar melhores, mas aqui não fica. Olha lá, porque tá caindo o bispo em C5 também e 3 peões pela peça. Essa posição dá pra empatar de pretas. Não foi isso que foi jogado. O Sup tomou em E5 e encontrou o melhor dos lances. Cavalo D2 e agora vamos apertar. Vamos apertar esse cara. 1 minuto tinha o Sup, o cara tinha 3. Vamos melhorar as peças pouco a pouco. A posição tá muito boa. Foi jogado o cavalo E3, controlando o cavalo C4. Agora F6 totó na torre. O Sup dá um totó agora nesse cavalo em D2. Cavalo manobra pra B3. A posição vai pegando uma determinada temperatura. Bispo B4 e aqui o cavalo já não joga. Já não joga. É desespero e tensão pra cima do Alexander Predic. Rei G6, melhora o rei. O Sup melhora também. Rei F7 ativando. E agora H5, travando completamente o flanco do rei e lutando pela glória. Rei E6 dá um totó nessa torre. O Sup dá esse checolino. Surge um repeteco nesse momento. E aqui o Sup joga o lance torre D8, infiltrando a torre na posição do adversário. E agora o grande mestre da Sérvia arrisca com B5. Tudo vai ficando fraco por esse flanco. Fica muito difícil, tem que passar um peão ainda pra ganhar isso. Só que agora o Sup aproveita o momento e larga a bomba brilhante e reluzente do Brasil, que é o lance cavalo D5. E agora, quando tu se dá conta do que esse lance tá ameaçando, tu chega a tremer. Foi isso que o Predic teve, um tremelique terrível, porque tu não pode defender direito a tua torre. Olha que inacreditável. Foi jogado aqui o esperneio cavalo D4, tá? É completamente esperneado, porque se tu simplesmente defender a tua torre, tu vai levar mate forçado com o cavalo F4. Olha que terror. Rei F7 é mate do Brasil e Rei F5 é mate do mesmo modo. Acaba o jogo, o rei no meio do tabuleiro. Então ele tentou esperneio com o cavalo D4, só que depois de Rei E4 tá lá. O cavalo tá caindo, a torre tá caindo também. Único pra não perder uma peça é o lance torre C4, só que esse tu não perde uma peça, mas perde o jogo. O Sup joga cavalo F4 e o mate é forçado. Alexander Predic nesse momento abandonou esta guerra que bota Luiz Paulo Sup na ponta, com chances de ser campeão em Abu Dhabi. Rafael, calma lá, porque foi que abandonou? Porque tu só tem e apenas um lance, e isso é mate aqui no Brasil, lá na Sérvia e também em Abu Dhabi. E tá no ar a precisão desta guerra, onde o Sup fez 94, jogou com uma máquina terrível e botou abaixo o número 3 pré-ranqueado desse torneio, jogador de quase 2.700, descobriu hoje o gosto da derrota pelas mãos da locomotiva do nosso Brasil. Agora fica de olho nos resultados do torneio atualizado. O Sup nesse momento vem com 5,5 pontos, 8ª colocação, restando agora 2 rodadas pro encerramento da competição. Vamos ficar de olho. Amanhã estaremos ao vivo, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, cobrindo a rodada número 8, que pode sim levar o Sup ao título desse torneio, se seguir nessa toada. Isso aqui é coisa assustadora. Vejam aqui a performance do Sup nesse momento e resultados de rating também. O Sup vem
desempenhando uma performance de 2.684, jogando quase para um jogador de 2.700 nesse torneio, ganhando 9,2 pontos de rating, e nesse momento a Aki tá marcando na 9ª colocação com 5,5 pontos. Então, eles estão atualizando ali os resultados do Chess Results conforme a rodada vai se encerrando, mas estamos ali com chances sim, reais nesse momento de título dentro dessa competição. Se tu tá gostando da cobertura, curtiu a análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos!